Já lhe ocorreu que no silêncio da sua mente, a ideia que surge pode ser a própria voz de Deus respondendo às suas preces? E se aquele insight, que você julgou ser apenas um devaneio seu, fosse na verdade uma mensagem celestial? E se eu lhe provasse que Deus fala com você diariamente, mas talvez você não tenha percebido por esperar algo mais estrondoso do que o necessário? A revelação que você anseia pode já residir em sua mente, oculta entre os seus pensamentos mais sutis, porém mais impactantes de sua jornada. Você pode estar há anos buscando uma direção, uma palavra de confirmação ou um sinal. Mas já ponderou que o Criador pode estar sussurrando inspirações, frases e convicções, não como um vento, mas dentro de você? Exatamente, no campo invisível da sua mente, onde ideias nascem e futuros são decididos, existe um segredo espiritual. É um mistério pouco explorado, mas que contém uma das chaves mais vitais para a comunhão com o Espírito Santo. Deus se revela por meio de pensamentos, e quem aprende a decifrar essa linguagem silenciosa alcança um patamar inédito de intimidade com o Pai. O mundo pode chamar de intuição, a ciência de insight, mas a Bíblia tem um nome para isso: discernimento espiritual. Neste estudo, você compreenderá como o céu e sua mente se conectam em momentos cruciais. Verá como Deus utiliza ideias, memórias e até pensamentos repentinos para livrá-lo de perigos, apontar o caminho e reescrever sua história. Prepare-se, pois você está prestes a mergulhar numa análise bíblica e profunda que o ensinará a identificar quando um pensamento é meramente humano, maligno ou divino. Você aprenderá, com exemplos concretos das Escrituras, como Deus usou pensamentos para se comunicar com reis, profetas e pessoas comuns, e como ele continua a fazer isso hoje. Mas atenção, no coração desta revelação existe um código que poucos notam, um padrão entre os pensamentos que, se interpretado corretamente, pode destravar uma bênção específica em sua vida. Aqui no canal Jesus Te Segue, nossa missão é abrir seus olhos para essa verdade. Hoje, você aprenderá a ouvir de olhos fechados e a perceber com o Espírito o que os ouvidos não podem captar. Para marcar o início desta jornada espiritual em nossa comunidade, comente abaixo: Senhor, que eu possa discernir a Tua voz. Sua participação é crucial. Ao comentar, curtir e se inscrever no Jesus Te Segue, você fortalece este ministério que alcança vidas sedentas pela presença de Deus. Se este tema já ressoa em seu coração, seu like pode fazer este vídeo chegar à pessoa certa no momento exato. Agora, respire fundo e silencie seu coração. O estudo começa agora, e talvez, neste exato momento, Deus decida falar com você, não por meio de trovões, mas por um pensamento que somente você será capaz de reconhecer. 1. A voz suave no pensamento de Elias. A mente de Elias estava um turbilhão de confusão, medo e frustração. Após o grandioso evento no Monte Carmelo, ele não viu o avivamento que esperava, mas recebeu ameaças de morte. Fugindo para o deserto, chegou a desejar o fim. Foi ali, na quietude de uma caverna, que ele experimentou um dos mais íntimos encontros com Deus. Não através de um terremoto, vento ou fogo, mas em uma voz mansa e suave. Este momento é crucial. Deus estava ensinando a Elias e a nós que sua manifestação nem sempre é espetacular. Às vezes, ele fala dentro da mente, como um sussurro que só pode ser ouvido quando a alma se aquieta. Quantas vezes você clamou por uma resposta grandiosa e o que chegou foi um pensamento sutil, uma ideia insistente? Você duvidou pensando: isso é Deus ou sou eu? O relato em 1 Reis 19 revela que a comunicação de Deus, embora nem sempre barulhenta, é sempre precisa. Uma mente sobrecarregada bloqueia a percepção espiritual. Deus conduziu Elias a um processo de descanso e alimentação antes de falar. Isso revela um princípio. Precisamos de alívio mental para ouvir com clareza,
Se você não aprende a criar cavernas interiores de silêncio, nunca ouvirá a voz suave de Deus. 2. O dom de José. A interpretação que nasceu no pensamento. Imagine José, um jovem escravo, traído e preso injustamente. O cenário era de silêncio divino. Contudo, foi nesse ambiente que José aprendeu a ouvir a linguagem de Deus, através de pensamentos interpretativos. Quando Faraó teve sonhos perturbadores, ninguém no Egito soube decifrá-los. José, então, foi chamado e, com humildade, declarou: Isso não está em mim. Deus dará resposta favorável a Faraó. Gênesis 41:16. Deus não falou com José de forma audível. Ele concedeu a interpretação dentro de sua mente, um pensamento inspirado e divino. Isso revela uma dimensão espiritual profunda. Deus fala conosco através de pensamentos que dão sentido às circunstâncias. Talvez você nunca tenha tido um sonho como o de Faraó, mas certamente já se viu confuso diante de uma situação, até que uma ideia súbita reorganizou tudo. Isso é mais que lógica. É o discernimento do céu. A mente que hoje questiona, amanhã pode governar, se aprender a diferenciar um pensamento comum de um revelado. 3. Jesus e o conhecimento dos pensamentos. É possível ocultar intenções de Deus? Os evangelhos mostram repetidamente que não. Jesus conhecia os pensamentos das pessoas antes que elas falassem. Em Lucas 5:22, após perdoar os pecados de um paralítico, os fariseus pensaram em silêncio. Quem é este que diz blasfêmias? Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, respondeu diretamente ao que eles raciocinavam em seus corações. Isso é ao mesmo tempo assustador e libertador. Deus não apenas lê pensamentos, ele os responde. Se ele pode ler sua mente, também pode escrever nela. Isso significa que, enquanto você ora, Deus já discerne até o que você não consegue verbalizar. Uma ideia inesperada, uma palavra de clareza, uma lembrança que revela algo oculto. Não ignore. Pode ser Jesus respondendo ao que você só teve coragem de pensar. 4. O pensamento que transformou a mulher samaritana. A mulher samaritana foi ao poço por rotina, mas encontrou seu destino. No diálogo com Jesus, algo extraordinário aconteceu. Ele não apenas falou com ela, ele ativou pensamentos que a levaram a uma transformação interior. Conforme conversavam, a percepção dela mudou. De um judeu para um profeta, até que um pensamento surgiu em sua mente. Será este, porventura, o Cristo? João 4:29. Essa pergunta feita a si mesma foi uma semente plantada pelo Espírito. Isso significa que existem pensamentos que não nascem de nós, mas em nós, colocados por Deus para despertar a fé. A mulher foi convencida, não por um milagre físico, mas por uma conversa que reorganizou seus pensamentos, transformando-a em uma evangelista. 5. O retorno do filho pródigo, caindo em si. A virada na história do filho pródigo não aconteceu quando ele perdeu tudo, mas quando um pensamento específico surgiu. Caindo em si, ele refletiu sobre a fartura na casa de seu pai enquanto ele perecia de fome. Lucas 15:17. Essa expressão, caindo em si, descreve um momento em que a mente, antes cega pelo orgulho, é tocada por uma luz divina. É o Espírito Santo interferindo gentilmente no fluxo de nossos pensamentos para nos trazer de volta. Esse tipo de pensamento é uma manifestação da graça. Deus não nos força a voltar. Ele inspira um pensamento restaurador. Talvez ele esteja plantando em você agora. É hora de voltar. Não sufoque essa semente com a dúvida. Você pode estar a um pensamento de distância da sua restauração. 6. A oração silenciosa de Ana. Você já se sentiu tão angustiado que não conseguiu orar com palavras? Ana, humilhada por sua esterilidade, viveu isso. No templo, ela falava no seu coração. Só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. 1 Samuel 1:13.
O sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada, mas Ana estava derramando sua alma em pensamentos. E Deus ouviu. Samuel nasceu de uma oração silenciosa. Isso prova que Deus responde a pensamentos que são orações. A angústia pode travar nossas palavras, mas os pensamentos sinceros chegam ao trono de Deus. Ele não mede a fé pela altura da voz, mas pela sinceridade do coração. 7. A mente de Cristo. O segredo de Paulo. O apóstolo Paulo faz uma declaração impressionante. Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Isso é mais que uma metáfora, é uma realidade espiritual. Significa que, através do Espírito Santo, temos acesso à forma de pensar, sentir e discernir de Jesus. Ter a mente de Cristo nos dá a sensibilidade para discernir pensamentos que vêm do alto, rejeitar o que é carnal e ter clareza nas decisões. Essa mente é um presente que precisa ser cultivado pela palavra, oração e vigilância, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Quanto mais seus pensamentos se alinharem aos de Cristo, mais claramente você ouvirá suas respostas silenciosas. Conclusão. Ative sua comunicação divina. Se você chegou até aqui neste estudo do Jesus Te Segue, considere-se parte de um grupo especial. Você não apenas buscou uma resposta, mas descobriu que Deus já estava respondendo dentro de você. Isso é um sinal de que o céu já começou a transformá-lo por dentro. Para selar essa jornada, comente abaixo. Eu ouvi a voz de Deus nos meus pensamentos. Este canal é um instrumento de Deus para alcançar muitas vidas. Se você ainda não se inscreveu no Jesus Te Segue, faça-o agora. Sua inscrição, curtida e compartilhamento são formas de cooperar com o reino, levando esta mensagem a quem precisa. Considere se tornar um membro e sustentar este ministério, sendo como aqueles que seguravam os braços de Moisés na batalha. Agora, antes de ir, fique em silêncio por um instante. Permita que os pensamentos que Deus plantou em você hoje cresçam e floresçam. A presença dele está aí, no silêncio. Que a paz do Senhor inunde sua mente e seu coração. Até nosso próximo encontro aqui no Jesus Te Segue.